Oi pessoal, eu sou a professora Bárbara Furquim, a professora de vocês do 8º ano. Essa aula nós vamos falar sobre a Revolução Gloriosa. A gente vai ver que a Revolução Gloriosa, ela foi ocasionou uma grande transformação política, econômica, social dentro da Inglaterra. Bom, toda essa nossa aula nós vamos estar com a Jéssica, né, que vai ficar então como a nossa intérprete durante todo esse tempo. Vamos lá? Primeiro, quais são os nossos objetivos dessa aula? Identificar os aspectos políticos, sociais e econômicos da Inglaterra durante o século XVII. Durante o século XVII vão ocorrer inúmeras agitações dentro da Inglaterra e são essas agitações que vão gerar acontecimentos importantíssimos. A política inglesa, ela é composta, no nosso mundo atual, por uma monarquia parlamentarista, né? A rainha reina e o parlamento, ele governa. Isso quer dizer que o parlamento, ele vai, então, através da figura do primeiro-ministro, vai ser ele quem vai administrar o país. E a rainha vai cumprir um papel, de certa maneira, diplomático, reinando, né? Mas você sabia que durante o século XVII, a monarquia e o parlamento na Inglaterra, eles enfrentaram inúmeros conflitos até tornarem-se esse modelo atual da monarquia parlamentarista? Vamos ver isso? Aqui nós temos uma imagem do Palácio de Westminster, que é onde fica localizado o parlamento da Inglaterra. E olha só, se vocês prestarem um pouquinho mais atenção e virem ali que tem uma torre com um relógio, porque ali então pertencendo a esse palácio, nós vamos ver a torre do famoso Big Ben, né, que se encontra em Londres. Em 1649, a Inglaterra tornou-se uma república liderada pelo puritano Oliver Cromwell. O Oliver Cromwell, gente, ele vai ter um governo, né, até de certa maneira ditatorial, mas ele vai promover inúmeras transformações dentro da Inglaterra. Com o falecimento do Oliver Cromwell, quem vai acabar assumindo é o seu filho Richard Cromwell, mas ele vai acabar, né, não conseguindo ter um mesmo poder ditatorial do seu pai, e alguns grupos políticos mais radicais vão acabar instalando-se ali dentro da Inglaterra. Por exemplo, os niveladores e os cavadores. E em meio a essas agitações todas, o parlamento, no ano de 1659, ele vai falar o seguinte: vamos voltar a monarquia então para a Inglaterra para ver se os ânimos são acalmados. Mas, porém, os reis Carlos II e Jaime II, que pertenciam à dinastia Stuart, eles voltam ao poder, mas com um ideal da monarquia absolutista. E eles vão defender o direito divino aos reis, né? E vão fazer o seguinte, né? Eles vão acabar pretendendo limitar os poderes do parlamento. Isso tudo vai causar a Revolução Gloriosa. Mas logo isso então vai acabar mudando-se definitivamente, e quando a Revolução Gloriosa vai ocorrer, a gente vai ver que o parlamento ele vai acabar tomando uma posição dentro da política inglesa totalmente diferente e, né, diferente de tudo que existia dentro da história mundial. Qual é o papel, então, exercido por um parlamento? Por que dentro da Inglaterra esse parlamento ele vai assumir, então, um caráter tão importante? Bom, o parlamento ele é uma assembleia composta por membros que foram eleitos pelo povo para os representar na política. Ou seja, os parlamentares eles representam o povo e eles devem representar a vontade das pessoas porque eles foram eleitos para isso, né? Eles exercem o poder legislativo, eles definem então as leis e ajustam o que precisa ser revisto e implementado.
Você acredita que a política ela deva ser exercida como uma forma de representação da vontade do povo? Será que a política ela deve estar, né, junta com o que o povo deseja? Na política, alguns indivíduos eles atuam por outros ou por um grupo. Em geral, aos cidadãos é garantida sua representação no governo por meio do seu direito ao voto. Isso quer dizer que a importância do voto do cidadão é ele então que através da sua vontade, através do voto, vai dizer quem ele quer representando ele. E mais ainda, dentro então da vontade do cidadão, ele também pode reivindicar, inclusive, que o seu eleito, né, a pessoa que ele escolheu para representar a sua vontade, não está cumprindo com os seus desejos como cidadão. Vai ser durante a Revolução Gloriosa que os ingleses eles vão passar a serem mais representados, isso porque o parlamento vai tomar um poder maior. Dentro desse poder do parlamento, a gente não pode deixar de pensar que quem vai ter um grande poder de representação nesse momento na Inglaterra vão ser os burgueses. Vamos ver como isso tudo aconteceu? Revolução Gloriosa no ano de 1688. Em 1688, então o parlamento ele reuniu as suas tropas contra o rei Jaime II, porque o rei Jaime II ele estava até com a ideia de mandar fechar o parlamento, né? Ele havia retornado a todos aqueles valores existentes dentro do absolutismo monárquico, mas antes mesmo, né, de o Jaime II, ele vê, quando ele sabe que o parlamento está indo atrás dele, né, para retirar ele do trono, ele por si só já sai do trono e ele então vai acabar deixando o parlamento, né, dominando ali aquela situação. O parlamento vai fazer o seguinte, ele convida o príncipe calvinista, ou seja, nós estamos falando então de um posicionamento, né, diferenciado de Jaime II, que estava pretendendo impor o catolicismo dentro da Inglaterra. Já com a colocação do príncipe calvinista, protestantista, né, chamado Guilherme de Orange, ele então vai tentar tomar esse trono. Guilherme de Orange, ele era casado com a filha protestante de Jaime II e eles então vão tentar tomar o trono inglês. Aqui a gente tem uma pintura, né, do Guilherme de Orange e de Maria no ano de 1641. E olha só, gente, essa união desses dois, ela já existia desde a infância deles, com um contrato de casamento. A Maria, ela tinha 9 anos e o Guilherme de Orange, ele tinha 14 anos. E eles vão, claro, promulgar o casamento só anos mais à frente. Mas é pra gente pensar como também, dentro da monarquia, dentro da nobreza, durante esse período, a ideia do casamento, ele fazia mais parte de um contrato, né? Também vamos ver que antes de ser coroado, o Guilherme de Orange ele vai ser obrigado pelo parlamento a assinar o chamado Bill of Rights no ano de 1689. Mas o que era essa Bill of Rights, né, gente? Ela era uma declaração de direitos. Nessa declaração de direitos que o parlamento vai impor, né, para esse Guilherme, para o Guilherme de Orange assinar, vai estar o seguinte, vai dizer que o parlamento ele vai ser soberano à monarquia. Isso quer dizer, sabe o quê? Que o absolutismo monárquico não poderia mais ser praticado dentro da Inglaterra a partir daquele momento. Esse movimento todo em que nós vamos ver então o parlamento pretendendo retirar o Jaime II do trono, que nós vamos ver o parlamento apoiando a entrada de Guilherme de Orange dentro, né, então para fazer parte da monarquia inglesa, e mais ainda que o parlamento
parlamento ele vai obrigar o Guilherme de Orange a assinar essa chamada Declaração de Direitos, ela vai ser chamada de Revolução Gloriosa. Mas por que gloriosa? Porque não teve derramamento de sangue, gente. Eles consideraram essa revolução de maneira gloriosa porque não houve um conflito armado existente para essa grande transformação dentro da política, dentro da economia, da sociedade inglesa, né? Chegamos ao nosso quiz. Quero que vocês leiam esse quiz com atenção. A gente já volta daqui a alguns minutos para ver qual é a resposta correta. E aí, pessoal, vamos ver qual é a resposta correta do quiz? A pergunta era: quem foi o responsável pela retirada do poder monárquico absolutista na Inglaterra? Letra A, os 3 poderes. Letra B, o parlamento composto por burgueses e gentry. Letra C, os filósofos iluministas. Ou letra D, Guilherme de Orange. A resposta correta desse quiz é a letra B. O responsável pela retirada do poder monárquico absolutista na Inglaterra foi o parlamento, que em sua grande maioria era composto por burgueses e pela gentry. Bom, vimos aqui o nosso quiz, eu imagino que quase todo mundo deve ter acertado, né? E agora a gente vai falar um pouco, então, o que era essa Declaração de Direitos, né? Também chamada lá na Inglaterra de Bill of Rights. Bom, quais eram as premissas dessa Declaração de Direitos? Primeiro, somente o parlamento poderia aprovar leis e impostos, ou seja, a monarquia ela não teria mais aquele direito de construir as leis e de impor as leis. Isso não quer dizer que a monarquia, ela de certa maneira não ia trabalhar, né? Ela não teria algum voto dentro desse parlamento, mas o maior poder na Constituição, né, na organização das leis estava dentro do parlamento. Uma outra coisa, apenas o parlamento poderia convocar as forças armadas. Então é o parlamento quem fica responsável para resolver, né, e organizar e se debater sobre os futuros ou os conflitos existentes dentro da Inglaterra. Também, uma outra coisa que se estabelecia dentro da Declaração dos Direitos era a proteção da propriedade e dos direitos individuais. A gente não pode também deixar de pensar que algumas ideias, alguns ideais estavam começando a ser pontuados fortemente dentro dessa sociedade. E os direitos individuais do indivíduo, né, eles iam ser cada vez mais cobrados, né, dentro desse parlamento. E, olha aí, o poder real se tornava limitado pelo parlamento. Isso não quer dizer que o poder monárquico, o poder do rei, ele acabou. Ele continuava, ele se mantinha. Mas o poder monárquico com o parlamento estando à frente da política, né, a gente vai ver que ele vai estar bastante limitado. Ele não vai conseguir, né, ter uma grande autoridade dentro da Inglaterra. Vamos aqui para o nosso quiz. Leiam aí com atenção, gente, e daí a gente já vem ver qual é a resposta correta.
E aí, pessoal, vamos ver qual é a resposta correta? A pergunta do quiz era, segundo a Bill of Rights, que é a Declaração dos Direitos, elaborada pelo Parlamento, era estabelecido: A monarquia seria responsável pelo poder legislativo? B. O Parlamento não convocaria as Forças Armadas? C. O Parlamento limitaria o poder real? E a letra D. A monarquia seria eleita pelo povo. Vamos ver qual é a resposta correta? Bom, a resposta correta é a letra C. O parlamento limitaria o poder real. Isso quer dizer que através dessa declaração de direitos, a monarquia ela já não teria, né, aquele poder absolutista de determinar todas as coisas. Qual é o grande significado da Revolução Gloriosa? Como a gente viu, a Revolução Gloriosa, ela se chama, né, ela tem esse nome porque não houve um derramamento de sangue, mas mesmo, né, não houve um conflito armado, mas ela foi de uma grande importância, né, dentro da Inglaterra, porque ocorre a chamada criação da monarquia parlamentar, que é o modelo político que existe até os dias atuais dentro da Inglaterra. Ocorre a valorização dos interesses da burguesia urbana e rural sobre a nobreza e o rei. E essa valorização dos ideais burgueses e mais além, né, até trazendo benefícios econômicos com relação a impostos, a uma série de medidas para a burguesia, vai acabar beneficiando e trazendo transformações enormes para a Inglaterra e vai acabar, né, montando o terreno importante para um grande acontecimento dentro da Inglaterra, que vai ser a Revolução Industrial. Temos aqui uma atividade, leiam aí com atenção, atividade discursiva, né? E a gente já volta para ver qual é a resposta que vocês trouxeram para a gente, para ver se está correta.
E aí, gente, vamos ver qual é a resposta correta da atividade. A pergunta era a seguinte: que impacto a Revolução Gloriosa exerceu sobre a história política da Inglaterra? E a resposta, né, a instituição da monarquia parlamentar como um modelo político na Inglaterra e a valorização dos interesses da burguesia urbana e rural sobre a nobreza e o rei. É importante também a gente ter em mente que a Revolução Gloriosa é ela que vai, tipo, impulsionar, né? Principalmente a gente pensando nesse poder da burguesia, a Revolução Industrial Inglesa. Nossa retomada, o que nós vimos em toda essa aula? Nós vimos que no ano de 1688, o rei Jaime II, ele deixa a monarquia inglesa e quem vai assumir o trono da monarquia inglesa é Guilherme de Orange, né? Mas olha só, isso tudo vai ocorrer porque antes disso teve um embate, né, entre esse poder monárquico de Jaime II, que estava sendo extremamente absolutista. Quando, né, Guilherme de Orange assume, o parlamento vai impor a Guilherme de Orange o seguinte, que ele jure obediência à chamada Declaração de Direitos, a Bill of Rights inglesa, né, que foi criada pelo parlamento. Essa declaração de direitos, né, ela vai dizer o seguinte: o parlamento ele é soberano à monarquia. Isso quer dizer que é o parlamento quem vai organizar o poder legislativo, é ele quem vai acabar também dominando toda a situação das forças armadas. O parlamento ele é soberano à monarquia. Vai então ocorrer a chamada criação da monarquia parlamentar. A monarquia parlamentar é um modelo político que existe até os dias atuais dentro da Inglaterra. Nessa monarquia parlamentar, o parlamento é ele quem governa e a rainha, né, segundo, né, como se fala, é a rainha quem reina. Bom, nós vamos ver que com isso vai ocorrer a valorização dos interesses da burguesia, né? E é esses interesses da burguesia que vão acabar gerando uma grande transformação dentro da Inglaterra, importante para o mundo todo, que é a Revolução Industrial. Pessoal, essa foi a nossa aula e até a próxima.